Olá, eu sou Maiele Calazans, graduanda em Engenharia Florestal pela Universidade de Brasília e vou apresentar o projeto de iniciação científica com a temática de análise da pressão de compactação na qualidade e na combustão do briquete de pinos, orientado pelo professor Dr. Ailton Teixeira do Vale. A briquetagem consiste na compactação de biomassa em uma pequena unidade de área, concentrando uma elevada quantidade de energia, proporcionando, no mínimo, 5 vezes mais energia do que um material descompactado. Então, a transformação de resíduos florestais de baixa densidade em biocombustíveis sólidos através desse processo melhora a qualidade desses resíduos a partir do ganho em densidade energética e contribui para sua viabilidade para ser usado como combustível. As características e a qualidade dos briquetes podem ser influenciadas por variáveis relacionadas tanto à matéria-prima quanto ao processo de produção, como a temperatura, pressão, tempo de prensagem. O objetivo desse estudo foi analisar os efeitos da variação de pressão de compactação no processo de briquetagem para otimizar a qualidade do briquete produzido e o tempo de combustão dos briquetes, o qual foram submetidos à queima. Para a execução do estudo foram utilizadas serragens de pinos oriundos de uma serraria, o qual foi determinada o teor de umidade, análise de granulometria com o uso de um vibrador Bertel, determinação da densidade do granel, determinação dos poderes caloríficos com uma bomba calorimétrica e determinação da densidade energética. Para a produção dos briquetes, foram utilizados 40 gramas de serragem para cada amostra, a uma temperatura de 120 graus Celsius, com 5 minutos de prensagem. E cada tratamento empregado teve uma variação de pressão, sendo o primeiro tratamento 40 bar, o segundo 60, o terceiro 80 e o quarto 100 bar. Determinou-se as densidades aparente, os poderes caloríficos superior, inferior e útil, a densidade energética e fez-se análise de combustão percentual da queima e do tempo de combustão. Para ensaio e análise de combustão, todas as amostras foram pesadas anteriormente para testar a massa inicial e posteriormente submetidas ao teste. Na primeira queima, a amostra ficou submetida a 40 ml de álcool por 2 minutos e na segunda queima foi procedido como na primeira, porém o tempo de submissão à chama de álcool foi de 1 minuto e posteriormente contabilizou-se a chama ativa. A amostra continuou queimando sem a chama auxiliar até o final e foram pesadas novamente essas amostras para calcular-se o percentual de queima de cada tratamento. Como resultado da análise de granulometria, a gente pode observar que a serragem é composta por diferentes tamanhos de partículas. Então, na tabela 1 e 2 estão expostos os resultados da análise de granulometria e os teores de umidade de serragem, sendo que em mais de 95% da composição para a formação do briquete é um material mais grosso, com as partículas maiores. E o teor de umidade foi de 8,9% em base seca. Esse teor de umidade mais baixo, entre 7% e 8%, já são valores esperados, porque é um processo que ocorre a uma temperatura elevada, com cerca de 120 graus Celsius, o que ocasiona também a evaporação da água. Na tabela 3 estão os resultados de ganho em densidade em função desse adensamento da serragem. Observa-se um aumento de densidade do briquete que ele acompanha a elevação da pressão. Então, para uma pressão de 40 bar, o aumento da densidade foi de 5,8 vezes maior do que a densidade do granel de serragem e aumenta quase 7 vezes para a pressão de 100 bar. O poder calorífico superior é um dos principais parâmetros para expressar essa capacidade de geração de energia, e ele mede a quantidade de energia que é liberada de um determinado combustível sólido por uma unidade de massa. E como a briquetagem é um processo mecânico de adensamento, não existem modificações químicas do material. Então, o poder calorífico superior e o poder calorífico inferior, tanto da serragem quanto do briquete, são considerados os mesmos. E o poder calorífico superior foi de 4.756 quilocalorias por quilograma, e o poder calorífico inferior foi de 4.432 quilogramas. Já o poder calorífico útil, ao contrário das outras, é calculado em função do teor de umidade em base úmida. Então, nesse sentido, a serragem apresentou um valor de 16,94 megajoules por quilo e os briquetes variaram de 21 a 22,5 megajoules por quilo. Em termos de ganho em densidade energética dos briquetes, já em relação à serragem, observam-se ganhos acima de 450% para todos os briquetes, com maiores ganhos, acima de 500% para aqueles tratamentos com maior pressão. E de acordo com os resultados que a gente obteve, há pelo menos uma diferença significativa entre os tratamentos que foram aplicados em termos de ganho, e por isso a gente aplicou um teste de Tuck. Observa-se que o tratamento 1, com a pressão de 40 bar, difere estatisticamente do tratamento 3 e 4, mas ela se iguala ao tratamento 2, que por sua vez é igual ao tratamento 3 e 4. Para o processo de combustão das amostras, todos apresentaram alto percentual de queima, acima de 80%, conforme a tabela 6. E, estatisticamente, segundo a análise de variância dos dados, conforme o quadro 1, não houve uma diferença significativa entre os tratamentos aplicados no que se refere ao percentual de queima e ao tempo de chama para os tratamentos. Analisando os resultados, chegamos às conclusões que o aumento da pressão de compactação proporcionou um aumento na densidade sólida do briquete e, com isso, um aumento da densidade energética. Quanto maior a pressão, maior o consumo de energia. Nesse sentido, do ponto de vista de ganho em densidade energética, a produção dos briquetes com pressão de 60 bar mostrou-se mais viável, pois mantém a qualidade com um menor consumo energético para o processo de adensamento, para a fabricação do briquete. E não foi possível observar a diferença significativa entre os tratamentos quando foi analisado o percentual de queima e o tempo total de queima.